Olá, meus queridos, neste momento trazer para vocês aí uma informação importante. O barril do petróleo Brent, o referencial internacional, né? Todo o preço do petróleo no mundo, ele é divulgado, ele é colocado, né, para os vendedores de petróleo baseado no Brent de petróleo, né? E é o barril do petróleo bruto, olha, ele está em 80 dólares e 50 centavos. O barril de petróleo WTI, que é outro referencial, é o WTI, ele é o do Texas, né? Ele é negociado agora próximo de 76 dólares e 50 centavos também. Então caiu bastante. Lembra que desde o início do conflito, Estados Unidos, Irã, né, o povo da Pérsia, simplesmente o preço do petróleo chegou a bater mais de 115 dólares. Agora está em 80 dólares e 76 dólares respectivamente. Interessante, né? Agora vamos tratar dos temas, né, que importam. Primeiro, hoje o Irã anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz, diz a agência. Os americanos negam isso. Vou te mostrar, né? Por quê? O Irã anunciou hoje o fechamento do Estreito de Hormuz, segundo a agência de notícia do país. A decisão ocorreu após o ataque do país hebreu ao Líbano, um dos pontos de acordo entre Estados Unidos e Teherã. Em entrevista à Fox News, o vice-presidente americano J.D. Vance disse que não havia nenhuma evidência de que o estreito estivesse fechado. De fato, parece que passou hoje mais de 55 navios, né, pelo Hormuz, então não foi bem fechado. Porém, só o fato, né, de o Irã anunciar o fechamento já gera instabilidade, medo, desconfiança, né, nos navios petroleiros. O Irã citou a violação do compromisso firmado entre os dois países para justificar a decisão. Diante da clara violação dos compromissos americanos em relação ao primeiro artigo do Memorando de Entendimento sobre o fim do conflito e em resposta às contínuas e implacáveis violações do cessar-fogo pelo regime sionista no sul do Líbano, as quais resultaram na eliminação brutal, no deslocamento de centenas de milhares de pessoas inocentes naquele território, bem como considerando a falha das forças de ocupação sionista em se retirarem do sul do Líbano. Ou seja, para que haja paz, o Irã exige que Israel não ataque mais. Primeiro, não é Israel que está atacando, é o Hezbollah que todos os dias lança um ataque violando o acordo e aí Israel responde. Mas a mídia, como ela sempre foi mais pro lado propagandista do mundo islâmico, ela sempre mostra que Israel é que atacou. Sempre as manchetes é mostrar para você que Israel atacou. Não, Israel ele retalhou. Ele respondeu a um ataque que primeiro veio do sul. Entendeu? Então, vocês entendam que há uma narrativa sendo criada para você realmente pegar raiva de um lado. O primeiro artigo do documento prevê a interrupção imediata e permanente das operações militares entre Irã, os americanos e todos os aliados em todas as frentes, incluindo o Líbano. Uma coisa que Israel não quer, né, de forma alguma. O acordo prevê que as partes se abstenham de futuras ações militares ou ameaças do uso de força. O memorando também destaca o respeito à integridade territorial e à soberania do Líbano, enquanto negociações para um acordo final estão programadas para serem concluídas em um prazo máximo de... esse texto aqui, para você entender como que você interpreta. O memorando destaca respeito à integridade territorial e à soberania do Líbano. Isso aqui simplesmente o Irã, com essas palavras, está dizendo: Israel tem que sair do Líbano. Agora, isso vai acontecer? Vamos pegar as matérias de hoje para você, tá bom? Matéria quentinha para você que saiu da mídia israelense e eu postei aqui para vocês no nosso canal. Primeira fala, o professor Danúzio, né, ele sempre, né, tem um canal de geopolítica e ele sempre repassa aqui de forma mais concisa o informativo, de forma mais resumida. Desde isso hoje, tá? Estou falando de hoje. Desde que o acordo foi feito, todos esses dias houve ataques entre os dois lados e só hoje Israel realizou pelo menos 60 ataques aéreos nas últimas horas no nordeste do Líbano, deixando 2 pessoas sem vida e 3 feridos. Agora eu vou falar para vocês a fala do ministro da Defesa israelense, que é o Israel Katz. Ele disse, abre aspas, arrasamos toda a primeira linha de aldeias do sul do Líbano. Todas as casas foram destruídas. Os moradores nunca mais as verão de pé.
Os 200 mil libaneses que estavam na zona de segurança jamais retornarão. Nenhum deles jamais voltará ao sul do Líbano, disse Katz. Vocês estão entendendo a mensagem clara que Israel está dando para o Líbano e para o mundo. O sul do Líbano, Beirute, até ali, chegando na capital Beirute, Tiro, todas as aldeias ao sul do Líbano, Israel está dizendo, agora é nosso. Nós vamos tomar essa terra e vamos morar aqui. Isso é um recado claro. Israel está expandindo as suas fronteiras e está dizendo, eles destruíram todas as casas e todo o reduto ali que era do Hezbollah e dos moradores, 200 mil libaneses saíram e o Katz está dizendo que essas casas nunca mais, essas pessoas as verão de pé e eles saíram dessa zona e jamais retornarão. Nenhum deles jamais voltará ao sul do Líbano. Parte 2. O ministro do Israel Katz também falou ao canal 14 de Israel, ao Channel, né? 14. Abre aspas. Israel não deixará nenhuma zona de segurança nem em Gaza, nem na Síria, nem no Líbano. As forças de defesa de Israel devem estar do outro lado das fronteiras do Estado de Israel. Katz, ministro da Defesa. Abre aspas, ele disse, lembrem-se dos antigos ataques das forças de defesa de Israel? Lembram-se, né? Entrávamos e saíamos. E é verdade, historicamente, como que era feita as coisas? Israel atacava um país, começava um conflito, fazia uma operação ali em Gaza, fazia uma operação na Síria, por exemplo, nas regiões ali do Golã, ou para ajudar os drusos, ou mesmo operações no território sírio, ou no Líbano, mas ia entrar, fazia operação, tinha que fazer e voltava para sua terra, e devolvia as terras, como foi, por exemplo, no conflito dos 6 dias lá em 1967. O Israel Katz hoje está anunciando uma mudança política na mentalidade israelense. Lembram-se dos antigos ataques das forças de defesa de Israel? Entrávamos e saíamos. Essa não é mais a abordagem. Entramos no Líbano, mas não saímos. É isso que estamos fazendo agora, fecha aspas, disse Israel Katz, ministro da Defesa de Israel. Olha agora esta fala dura. E isso não foi ele. Foi o ministro da Segurança de Israel, o ministro da Segurança Pública, o Itamar Ben-Gvir. Esse aqui é o mais linha dura e ele é o mais radical, religioso do governo Netanyahu. Abre aspas. Para cada lágrima que uma mãe israelense derrama, 1000 mães libanesas devem chorar. Todo o Líbano deve arder. Fecha aspas. Chocante, não é? Pois é. É que Israel não é mais aquele povo bobo que todo mundo massacrava. Durante a noite, o Hezbollah violou cessar-fogo e atacou um tanque israelense, tirou a vida de 4 soldados das forças de defesa de Israel. Aí Israel respondeu a uma ampla operação contra alvos e infraestrutura do Hezbollah no sul. Pouco depois, o Irã cancelou sua viagem planejada à Suíça. Tá bom? Em outras palavras, o Hezbollah ataca Israel, Israel responde e o Irã usa a resposta israelense como justificativa para suspender a diplomacia. Isso é uma jogada. O Irã vai, né, porque o Hezbollah é um grupo armado e financiado pelo Irã, eles obedecem às ordens de Teherã. A guarda revolucionária que está lá no poder fala, olha, ataca Israel. Faz um ataquezinho, joga um drone lá, eles vão atacar vocês com força total, nós vamos culpar eles. E o que o governo americano faz? Vai lá, como o Trump, o J.D. Vance, vai porque eles precisam. O governo americano anunciou que em 4 semanas toda a reserva de petróleo americana vai acabar. Eles precisam de um acordo de paz com o Irã e fazer com que o Irã escoe petróleo para o mercado à vontade, porque senão isso vai travar a economia americana e vai travar o mundo. E imagina a economia quebrando na mão do Trump. Isso destruiria ele e o governo dele. Ele está desesperado. E Israel também não quer um acordo que vai enfiar dinheiro no Irã, que fala abertamente que quer destruir Israel, vai enfiar muito dinheiro no Hezbollah, vai fluir dinheiro, escoar dinheiro de novo para os grupos e as facções na Síria, no Iraque e com certeza vai chegar na Cisjordânia para a autoridade palestina que vai escoar esse dinheiro para o Hamas. Você entende que o Trump, para não cair, para salvar a economia americana e do mundo, ele está entregando Israel, ele está fazendo um ato de traição contra Israel e atacando o Netanyahu. Nessa semana, inclusive, o presidente Trump disse que pode fazer voltar o caso de Netanyahu. Ou seja, Netanyahu ele
por causa da guerra, ele não está indo para o tribunal. Mas o Trump pode explorar isso para derrubar o Netanyahu nas eleições israelenses. Pra você ter uma ideia do nível desse camarada. Após o ataque israelense no Líbano, a marinha do Irã declarou o Estreito de Hormuz fechado. O Hezbollah rompeu o cessar-fogo, não Israel. Os tais aí mentem. O Hezbollah é uma organização maligna. Eles mentem. O Irã está usando seu representante para obter concessões. Este é o modus operandi do regime em Teherã. Não se deixe enganar. Israel está honrando o cessar-fogo enquanto se defende dos ataques, como qualquer país que se preze. Isso aí foi Yehiel Leiter, o embaixador de Israel nos Estados Unidos. Isso é óbvio, porque a mídia ela já é, né, propagandista e ela sempre traz um tom e uma manchete contrária aos interesses hebreus. E é nítido que a narrativa é precisa salvar o governo Trump. Vou mostrar para vocês nessa matéria que eu publiquei também no nosso canal. Trump compartilha mensagem perturbadora para Netanyahu. Isso aqui está nos últimos acontecimentos. Veja só o que ele falou, tá? O presidente americano compartilhou no sábado um artigo no site Just the News sobre a poderosa carta que poderia usar caso o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu não respeite o atual memorando de entendimento entre Washington e Teherã. É isso mesmo. Olha só, abre aspas. É muito provável que eu apoie Netanyahu na próxima eleição, mas preciso ver quem se candidatará. Temos um bom relacionamento, mas ele precisa ser mais racional. Estou disposto a me encontrar com ele, fecha aspas, disse Trump a Cal News na quinta-feira. O site observou que diversos fatores poderiam levar ao fracasso da campanha eleitoral de Netanyahu. Enquanto isso, Trump deixou claro que seu apoio ao atual primeiro-ministro poderia ser decisivo na vitória. Anteriormente, o ocupante da Casa Branca alertou que o primeiro-ministro israelense deve agora agir com mais responsabilidade em relação ao Líbano. Ele disse isso aqui, nessa bobagem, de que deixasse com a Síria, para a Síria lidar com o Hezbollah, porque eles, para ser honesto, fariam esse serviço melhor. Mentira. Isso aí deixaria o Hezbollah ainda mais forte. Além disso, foi noticiado na sexta que um relatório de inteligência americana, olha isso, tá? Um relatório de inteligência americana alerta que Netanyahu poderia prejudicar os esforços de Trump para chegar a um acordo de paz. Isso aqui é uma ameaça que ele está dizendo. Falando das eleições, enquanto isso, Trump deixou claro seu apoio ao atual primeiro-ministro. Mas que, né? Tá aqui, mas que se ele atrapalhar o memorando, as coisas podem ficar feias para o Netanyahu. É isso que está acontecendo nesse momento, tá bom? E voltando aqui à matéria, né? Parece que o comando militar iraniano afirmou que este é o primeiro passo em resposta à quebra de confiança do inimigo. Os americanos negaram o fechamento. Em entrevista, Vance ainda disse estar confiante de que o cessar-fogo acordado no pacto de 14 pontos entre Washington e Teherã se manteria e espero partir para Paquistão nos próximos 2 dias, mas, como você sabe, é sempre uma dança delicada de coordenação e protocolos diplomáticos. A passagem marítima entre Irã e Omã, por onde passava cerca de 20% do abastecimento global de petróleo, estava em processo de reabertura com a assinatura do protocolo de acordo para pôr fim ao conflito entre os dois. Nesse momento mesmo, está lá se encontrando aí na Suíça, né, o ministro paquistanês, líderes dos Emirados, Arábia Saudita, Jordânia, estão todos lá reunidos, o Egito, né? Então eles querem realmente fazer isso dar certo, porque eles economicamente, militarmente também precisam. Mas isso aqui é o problema, tá? Esse pontinho aqui pode gerar um grande problema. Então essa é a análise. Nesse momento, nada mudou, tá? O petróleo está estável, está bem, mas nitidamente, isso aqui é o recado de Israel neste momento, é de que as coisas vão ficar bem tensas no mundo. Eles não vão recuar, não aceitarão um acordo que coloque eles de forma muito mais prejudicada e não só isso, mas vulnerável no cenário do Oriente Médio. Um forte abraço a todos, deixo essas matérias para vocês e vamos continuar mantendo vocês todos atualizados dos eventos.